Caríssimas senhoras e senhores, boa noite para todos. Com muita alegria, estamos de volta para realizarmos mais um programa, o Apocalipse, à luz da doutrina espírita. Nesse momento, nós abraçamos a todos os nossos amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, os nossos teleouvintes da rede, amigo espírita, nossos queridos companheiros que nos acompanham através da transmissão do YouTube. Nesse momento, eu convido a todos para nos acompanhar na oração inicial, suplicando ao Senhor da vida que abençoe esse momento em que iniciamos o nosso trabalho. Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, obrigado, Senhor, por mais um dia de trabalho, de preparação, de transformações íntimas, de desafios que foram vencidos e tarefas que se revelaram e aguardam decisões, investimento, trabalho. Obrigado, Senhor, pela família que nos concedes, pela possibilidade da reencarnação. Obrigado, Senhor, pelo apoio e pelo intercâmbio com os nossos semelhantes da Terra ou aqueles que se encontram no mundo espiritual. Obrigado, Senhor, pelo despertamento, pela conscientização que brota no nosso íntimo, nos colocando na condição de filhos, filhos do teu incomensurável amor. Pai, ajuda-nos para que sejamos melhores amanhã do que nos encontramos hoje. Como também te suplicamos que a amizade, a fraternidade possam se agigantar nas nossas relações. Que a tua paz, Senhor, se faça entre os homens. Nesse momento, aqueles que te representam com tanta dignidade, espíritos bondosos, possam visitar a todas as casas, a todos os lares que nesse momento se vinculam em prece com o nosso trabalho. Que todos os que amamos, aqueles que convivem conosco no trabalho profissional, nas nossas atividades, que todos possam receber um pouco do que nesse momento tu oferece para todos nós que te procuramos. O nosso Mestre e Senhor Jesus, amigo de todos os momentos, nós suplicamos a Ele que Ele esteja conosco para garantir que consigamos recolher os elementos imprescindíveis para a nossa cura, para o nosso fortalecimento, para o nosso engrandecimento, como filhos do Altíssimo. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado aos nossos benfeitores de todas as horas e à falange de João Evangelista,
dos apóstolos, escudeiros do Evangelho, que eles possam, nesse instante, aconchegar a todos que aqui se encontram, para que a gente possa entender o que nos fora reservado em mais um momento de estudo, de aprendizado, que objetiva, com certeza, uma maneira especial que iremos utilizar para servir na tua causa, Jesus. Que os espíritos que coordenam o movimento espírita possam também depositar em nossas mãos a chave bendita da revelação. E assim, com muita alegria, hoje, dia 10 do mês de março do ano de 2016, nós damos por iniciado mais um encontro, o estudo em torno do Apocalipse do vidente de Patmos. Que assim seja. E assim seja, com esta alegria, nós novamente abraçamos a todos que estão chegando agora. Que todos possam se sentirem acolhidos e que possamos juntos construir o trabalho da noite. Vamos lá. Eu peço desculpas caso o nosso som não esteja chegando de uma maneira adequada. Nós tivemos alguns problemas de áudio nos nossos equipamentos, mas faz parte. Bom, gente, hoje nós vamos, no nosso 26º encontro, trabalharmos o tema As 7 Igrejas e os 7 Castiçais. Segunda parte. Lembrando que semana passada, dia 3 de março, nós iniciamos reflexões em torno desse tema. E hoje nós vamos dar prosseguimento, esperando avançar mais um pouco. Porque vocês sabem que a gente sempre, de alguma sorte, buscamos uma reflexão de Pedro, o apóstolo, quando disse que nenhuma profecia, ou melhor, nenhuma escritura pode ser de particular interpretação. Então nós estamos aqui procurando entender o livro que nos foi oferecido por Jesus através da mediunidade singular de João Evangelista, o Apocalipse, que é a obra que fecha o ciclo das revelações no que remonta à lei de justiça, de amor e de caridade nas bases das escrituras antigas, que posteriormente o mundo espiritual nos ofereceu a doutrina espírita como uma chave a abrir os portais destas revelações. Bom, e então nós passamos pelo livro, nesse movimento no primeiro capítulo, com aquele cuidado, e sempre chamamos a atenção, que o nosso trabalho é simples, ele é, de alguma sorte, desafiador, mas nós não temos a pretensão de verticalizar demais, porque para não perder o foco principal, que seria o estudo, a interpretação, que possa nos favorecer no nosso atual momento evolucional. Então, esperamos que o que a gente faz aqui possa também ser, de alguma sorte, um estímulo, motivação, para que outros capacitados estudiosos continuem no desenvolvimento desse projeto de estudar o Apocalipse à luz da doutrina espírita. Vamos lá, sem delongas, capítulo 1. Hoje nós vamos iniciar a leitura a partir do versículo 9, que na minha tradução, aqui eu utilizo do João Ferreira de Almeida, Imprensa Bíblica, ele concede o seguinte título: Jesus aparece a João na ilha de Patmos, ordena-lhe que escreva o que viu
e participe às 7 igrejas da Ásia. Vamos lá. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Esse é o versículo 13. Então, hoje, nós vamos voltar aqui um pouquinho no versículo 11. A voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Vamos trabalhar? Pois bem, nós separamos aqui um resumo, que está até publicado na Rede Amiga Espírita, que foi um resumo que vem sendo feito pelo nosso companheiro Cláudio Fajardo, que acompanhou, fazia parte do grupo, quando estudávamos, a partir do ano de 1999, o livro O Apocalipse de João, no Grupo Emmanuel, com o nosso coordenador, Honório Onofre de Abreu. Então, o Cláudio tem feito um resumo do material que ficou registrado em áudio e depois transformado foi impresso, e tem um grupo que está trabalhando de sorte que um dia ele venha a público com os burilamentos necessários, com a filtragem, porque o material é registro de falas, de estudo em grupo. Então, muita coisa se torna improdutiva ou improducente, e por isso esse grupo faz essa purificação. Então, vamos lá. É muito interessante. O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Então, o versículo 11 está dizendo assim: que dizia? O que vês, escreve num livro. Nós já trabalhamos aqui por 2 semanas. Mas vamos lá. O que vês, a voz lhe chama a atenção para a necessidade de aguçar a sua visão. Ou seja, tornar seu olhar capacitado a ver o que é sutil. Dissemos que a audição apropria os nossos sentidos de forma mais imediata. Mas para estarmos preparados para o reino do Senhor, é preciso que estejamos com estes sentidos mais perceptivos. É preciso ver, saber, ver e discernir. E o que vermos, divulgar com o objetivo de ensinar e de promover o bem. Então, o livro, a revelação, ela deve objetivar a promoção do bem, da paz, do incentivo, da educação. Fora isso, que não se publique. Aí vem dizendo, escreve-o num livro. Interessante aqui ser destacado o livro, que não disse o Senhor simplesmente escreve.
ou escreve num pergaminho. A resposta está em Isaías, foi citado na última semana. Vai, pois, agora, escreve isso em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Isaías 38. Ou seja, era uma revelação de peso, que seria importante em todos os tempos da humanidade. Por isso precisava ficar registrada de forma completa e para sempre. Além disto, era uma revelação ampla que não poderia ser analisada por um trecho apenas. Tratava-se de um conjunto de informações e que deveria ser estudada como um todo. Como, por exemplo, a doutrina espírita. Nós trabalhamos isso na última semana. Estudar pontos isolados da doutrina é complexo, porque cada ponto doutrinário se intercambia com outros pontos. Então, aqui em Minas, a gente estuda os 15 princípios básicos, que foram desenvolvidos por uma equipe de estudiosos. Os 15 princípios básicos, cada um deles, o primeiro Deus, o segundo Jesus, o Espírito, e aí vai, cada um se intercambia com o outro. Por isso que estudar a doutrina espírita não pode ser um projeto a curto prazo. Ele é para muitas existências. Voltando, ficar registrado num livro. Aí vem o convite. E envia-o a 7 igrejas que estão na Ásia. Então vem a ideia que o livro tinha um objetivo. Assim deveria ser enviado a um público-alvo. Não podemos guardar aquilo que nos é revelado. Não podemos guardar aquilo que nos é revelado. Se foi revelado, o público-alvo era você. E você não pode ser egoísta de deter, de registrar, de guardar para si. Todos temos um compromisso em aplicar a revelação. E aplicando, a gente divulga. Isso é extremamente importante. Não se fixar no ego personalístico que oblitera. Não. Nós temos que procurar trabalhar num nível que possa favorecer o eu. O eu que só vai se tornar um eu com E maiúsculo quando ele perceber o valor do tu. Eu, tu. Não é? A dualidade relacional. Então, as coisas boas devem serem repartidas. Continuando. Não podemos guardá-lo aquilo que nos é revelado. Temos que dar divulgação ao que é bom. É muito comum em nosso meio comprarmos um bom livro, lermos, guardarmos em nossa biblioteca e deixá-lo lá quietinho. Tá certo? Se for bom, é dever do cristão. Olha que interessante. Enviá-lo a quem possa ser, por ele, ajudado. Emprestarmo-lo ou mesmo doá-lo, se for o caso. Então, esse é o nosso compromisso. Aí a gente olha para uma estante, a gente lembra do Emmanuel, quando diz que a maior caridade que nós podemos prestar para a doutrina espírita é divulgá-la, levá-la aonde pudermos. Pura, sem macularmos com os interesses, com uma visão turvada da essência que a doutrina espírita apresenta. Eu não vou me deter porque esse assunto é complexo. Bom,
Se for bom, é dever do cristão enviá-lo a quem possa ser, por ele ajudado, emprestarmo-lo ou mesmo doá-lo, se for o caso. Agora nós vamos voltar para onde paramos na última semana. A gente busca um pouquinho atrás, volta onde nós trabalhamos e suplicamos a Deus que nos projete para o que está reservado para frente. Então, alguns podem achar que somos repetitivos, mas nós temos esse cuidado de amarrarmos e para a gente adquirir, inclusive, a convicção, a certeza de que a performance, o conteúdo a ser trabalhado na noite é esse mesmo. Porque a gente pode preparar, mas a gente se capacita, a gente busca habilidade em fazer. Mas quem opera mesmo são as vozes dos céus, os Espíritos do Senhor. Por isso que a gente faz prece pedindo que eles não permitam que a gente atrapalhe. Ou atrapalhe muito, né? Porque atrapalhar a gente acaba atrapalhando. Continuando. Há 7 igrejas que estão na Ásia. Já analisamos a mesma expressão quando comentamos o 4º versículo desse mesmo capítulo. Não sei se vocês vão se lembrar. Elas podem ter vários significados. No plano histórico, geográfico, religioso e no campo pessoal. Vamos explicar. Toda a nossa evolução se dá num plano setenário, que são ciclos que envolvem sempre uma equação de 7. São as 7 semanas de Daniel, os 7 dias do Senhor, a definir que nós temos vários ciclos que se intercambiam, que fazem parte de etapas de aprendizado. Isso é extremamente importante. Por isso que nós vamos nos deparar sempre com o número 1260, que representa a equação de Daniel. Tempo, tempos, metade de um tempo. O que significa isso? Tempo. O tempo completo, ele se expressa num ângulo de 360 graus. O dia são 12 horas, não é? 12 mais 12. A noite, 12 horas. Então, nós temos 180 mais 180, 360 graus. Esse é o dia do Senhor. É o símbolo dele, tá? O símbolo dele. Vamos confundir algumas coisas que a gente já falou aqui anteriormente. Tempo, 360. A equação de Daniel fala assim, tempos. Tempos são 2 tempos, 2 de 360. Com mais metade de tempo, 180. Somados, nós vamos encontrar o número de 1260. Registrem isso, porque toda a profecia se fundamenta nessa equação. Não se preocupe que vai vir assunto pela frente. Tá? Então, cada ciclo ele tem esse símbolo. Ele estabelece para nós circunstâncias que vão caracterizar momentos de atuação, momentos de recepção. Ativo, passivo. Faz tudo isso parte de uma engrenagem evolucional. Mas eu não quero confundi-los agora. Vou continuar. Aqui devemos entendê-las, as igrejas, em seu sentido de unidade, universalidade, mas também de diversidade. Pois cada uma, como cada um de nós, se acha numa fase evolutiva e tem as suas peculiaridades. Então, uma casa espírita é uma unidade do movimento espírita, que apresenta nas suas atividades aspectos da universalidade que caracteriza o movimento espírita. Mas, dentro dessa dinâmica, há os implementos da diversidade.
ela tem a característica própria, os seus compromissos bem definidos. Agora eu vou trazer para o campo íntimo. Olha o símbolo das igrejas. Envia para as igrejas. Agora vamos falar que nós somos igrejas. Olha que interessante. Nós somos unidades, somos filhos de Deus, que nos intercambiamos. Lei de sociedade. Olha que legal. Agora, muito interessante, porque nós temos as peculiaridades, as características que vão definir o nosso atual estágio evolutivo. Por isso é que Deus não dá espírito por medida. Nós avaliamos a nossa evolução por detalhes, por quantidades. E, na realidade, a evolução, ela objetiva não a aparência, os números, e sim a essência que vai, vamos dizer assim, que vai circular a partir do momento que nós nos intercambiamos no mundo de fora. O que vale? É o que você faz ou o que resulta o que você faz? Complicou? Ou deu para pegar aí? Agora eu vou fazer um passeio aqui rapidinho no chat para dar uma boa noite para o Simplício, para a Maria, para a Cleusa, Marilac, quem mais está aqui? Maria Peixoto, a Silvia. Nossa, tanta gente, a Regina, quem mais? Gente, um abraço para todos aí. Não deixe de encaminhar as participações. Eu tenho sentido que vocês andam muito, muito expectantes. Vão ser atuantes também. Bom, quais são as igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. As 7 laçadas evolutivas. Não é à toa que João escreveu que são 7 igrejas. E muito menos que foram escolhidas as 7 igrejas, que não foram escolhidas por João. Ele apenas registrou o que ele via. Não sei se vocês pegaram lá. É o papel do médium. Por isso que nem sempre o médium consegue alcançar. Porque o papel dele é registrar. Registrar. Nós costumamos a transferir para os médiuns um poder que eles não possuem. Eles não possuem. Não é? Embora existam médiuns que se destacam pelo compromisso, pela dedicação, pelo amor que empreendem em suas atividades. Empreendem nas suas atividades. Só que a gente fica na periferia. Porque a gente não estuda. A gente não percebe o tanto que a doutrina é um projeto de despersonalização. A gente quer personalizar a doutrina. Ou aqueles que são médiuns. Eu vou continuar, porque senão eu não vou chegar onde que a gente está programado. As 7 igrejas a quem a revelação é dirigida. Olha que interessante. Vamos tentar trabalhá-las como componentes do movimento cristão, de um modo geral. De um modo geral. Ou facetas da nossa própria personalidade. Porque o objetivo do Evangelho é reeducativo. E reeducação, como sabemos, é algo que deve ser feita. Então eu vou chamar a atenção e vocês me ajudem. Vamos trabalhar essas igrejas, portanto, como componentes do movimento cristão e facetas da nossa própria personalidade. Voltando aqui, o objetivo do Evangelho é reeducativo. E a reeducação, como sabemos, é algo que deve ser feito individualmente, no plano íntimo de cada um. Prestemos atenção nisso, viu, gente? Porque é desafiador essa reflexão. Pois educar do ponto de vista espiritual
Não é tarefa que pode ser feita em massa. Não é tarefa que pode ser em massa. Em massa. Hoje eu discutia com um companheiro que veio me abordar sobre a importância dos congressos espíritas. Aí ele quis saber a minha opinião. Aí eu disse para ele, olha, um congresso espírita, primeiro que é uma tarefa desafiadora, porque congresso pressupõe um envolvimento maior de pessoas. E o modelo de congresso que nós temos visto no movimento espírita, ao nosso ver, ele tem um cunho muito mais de agregar, de aproximar, de criar uma ambiência espiritual, de promover um entretenimento com a arte, com a própria troca de experiência, se torna um ambiente muito legal, muito legal. Eu tive a oportunidade de participar de vários congressos, inclusive fiz parte do grupo que organizou o congresso que comemorou o centenário da nossa Federativa União Espírita Mineira, realizado no Minas Centro. Então, assim, é alguma coisa assim, muito legal. Sob o ponto de vista de uma educação, é apenas um encontro. Porque o processo reeducativo não se dá em massa. Não pense você que um expositor que fala para muita gente, ele tem um papel efetivamente educativo. Não. Ele apenas está fornecendo informações. O processo da educação é um processo íntimo e que é muito mais complexo do que nós podemos avaliar. Para vocês terem uma ideia, a própria ciência nos ajuda. Quando você ouve um estudo, sem intercambiar, sem participar, sem colocar a sua palavra, sem exercitar a sua condição de debate, etc., etc., depois que termina uma palestra, meia hora depois, se você for ser avaliado do que você conseguiu reter, a estatística define que a gente não retém nem 10%. Nem 10%. Se só ouviu. Eu não vou entrar no mérito, porque isso é complexo. Isso alguns minutos depois. Horas depois, se você for avaliar, esse conteúdo de 10%, ele se perde em mais de 80%. E aí vai. Então, a fixação do conteúdo não se dá por percepção auditiva, visual, por exemplo. A fixação do conteúdo, no que remonta à educação, é através da vivência. Então, o que você colher, aplica, porque senão você vai perder. Este é o movimento. Por isso é que doutrina espírita é um ledo engano. É um ledo engano. A gente achar que nós estamos ensinando o espiritismo. Se vocês estudarem os próprios filósofos, os educadores que conheceram a doutrina espírita, vocês vão observar que há unanimidade na fala deles. Vocês podem citar aí o Vinícius. Nós podemos buscar no mundo espiritual, por exemplo, Emmanuel, André Luiz, não é? Bezerra, Eurípides, e outros, não é? Da área da pedagogia, e etc, etc, etc. Vocês vão perceber que há uma unanimidade. A unanimidade, ela inclusive tem como base o próprio pensamento do Senhor Jesus, quando define para nós que a fé sem obras é morta. O novo mandamento vos dou, que vos ameis. Que vos ameis. Na doutrina espírita a gente aprende. Amai-vos e instruí-vos. Então, amai-vos em primeiro momento. Eu não vou entrar no método, porque isso aí a gente pode
criar aqui um procedimento de debate muito intenso, muito interessante. Mas fica para uma outra oportunidade, porque eu não vim aqui para falar sobre educação. Nós estamos aqui para refletir um pouco educação no seu sentido de conceitos, tá? Porque tudo que a gente está fazendo aqui tem a ver com educação. Desculpe. Mas, retomando, a nossa reflexão aqui é no que concerne ao ensinamento da massa. Não adianta lotar estádio. Isso é bobagem. Isso é pura bobagem. Agora, como eu disse, quanto envolvimento, quanto encontro, quanto espiritualidade, puxa vida, acontecem muitas coisas boas, inclusive tratamentos espirituais, pelo próprio magnetismo que se empreende. Então a gente tem que ver, aprender a ver, reter o que é bom e aplicar o que efetivamente pode promover a nossa vitória sobre nós mesmos. Ficou claro, Cleusa? Simplício, nosso querido amigo Simplício. E as participações? Olha, deixar a participação só para os espíritos não vale, viu, gente? Vamos enviar aí as perguntas, as ponderações. Vamos continuar? Então, olha que interessante. No 2º e 3º capítulo do Apocalipse, vamos ter o conteúdo das observações direcionadas a cada igreja. Razão porque vamos deixar para quando estivermos analisando esses capítulos maiores comentários a respeito de cada uma individualmente e sobre as consequências morais que podem despertar em cada um de nós. Pois bem, mas eu vou voltar nas pesquisas do Honório. Aqui é só um resumo do que ele deixou registrado. Porque eu encontrei aqui em uma dessas reuniões que a gente participou, alguns comentários interessantes do Honório. Quando ele vai falar das 7 igrejas, de uma forma mais detalhada. Porque eu acho esse texto, assim, ele não está muito organizado didaticamente, ele não está purificado o texto, é isso que eu quero dizer, mas o Honório aborda aqui de uma forma assim, muito legal, que é fruto das pesquisas que ele fez. Bom, vamos lá. Ele cita o nome das igrejas e vai dizer assim, essas igrejas apresentam coisas interessantes. Bom, aí ele vai chegar, mais à frente ele vai dizer assim, ele vai falar um pouquinho sobre Éfeso. Éfeso, onde tinha o templo de Diana, que se considerou como que uma das maravilhas do mundo. Houve um incêndio na época de Alexandre, o Magno, que destruiu tudo. E ele propôs o seguinte, reconstruir tudo, se colocassem ali uma placa em nome dele. Só que não foi aceito pelo povo. Posteriormente, acabou sendo esse templo vamos dizer, trabalhado e toda a cidade lá auxiliada pelas lutas deles mesmos. Nós lembramos que no livro Atos, nós temos Paulo visitando o templo 2 vezes. A primeira vez ele acabou deixando lá em Éfeso os seus amigos Áquila e Prisca. Quem estudou o livro Atos dos Apóstolos vai se lembrar. Como também quem já leu o livro Paulo e Estevão, que nós também estudamos aqui quando o programa se chamava Espiritismo, Evangelho e Educação. Bom, e na segunda vez que ele voltou lá, ele ficou na região por mais ou menos 2 anos. Agora um comentário sobre Esmirna. Nós apontamos a presença de determinados elementos, fechando ali como sendo uma seta para os movimentos profundos do cristianismo primitivo. Quer dizer, evidenciamos ali a presença de Policarpo e também a presença de Irineu, pais da igreja.
Policarpo conseguiu aprender a mensagem do Evangelho diretamente de João Evangelista. Os nossos amigos que estudam conosco na terça-feira, o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, vão se recordar quando nós estudamos alguns lances do livro 50 anos depois. Os primeiros movimentos, obra psicografada pelo Chico Xavier. Quando nós falamos daquele momento do escravo Nestório, fazendo a pregação lá nas catacumbas. Estão se recordando? Ou seja, Nestório foi discípulo de Policarpo. Policarpo, em determinada feita, não pôde ir fazer a pregação. E Nestório o substituiu. Quem é o espírito que, naquela época, a personalidade de Nestório? O nosso benfeitor Emmanuel. Então, Emmanuel foi discípulo de um discípulo próximo de João Evangelista. Olha que interessante. Na época de Jesus, Públio Lentulus estava numa outra dimensão. O foco de evolução dele estava em Roma. Tinha sua filha Flávia, a esposa Lívia. Flávia doente, vocês estão se recordando? Ela tinha hanseníase. Foi curada por Jesus. Quem é o espírito que nós conhecemos, que na época foi Flávia? Chico Xavier. Chico Xavier. Com todo respeito àqueles que não percebem assim, com tantas informações, com tanta clareza, mas preferem ver e não verem. Mas isso faz parte do processo do despertamento de cada um. E nós temos que respeitar, com certeza. O respeito e a fraternidade são bandeiras que devem fazerem parte dos nossos ideais como cristãos. Mas o nosso papel, se recebemos a revelação, é contar para quem se interessa em ouvir e não dizer amém. Ouvirem e correrem atrás, para que não sejam guiados por cegos, por falácias, por mentiras, porque nós estamos na época das contradições. Então nós temos que ter uma peneira muito boa para peneirar e não misturar diamante com cascalho. Bom, houve também ali a presença de Irineu. No nosso livro, Chico, Diálogos e Recordações, tem um capítulo, não me recordo o título, mas que trata dos martírios, daquela época dos pais da igreja. E nós até publicamos um texto que foi traduzido pelo Haroldo do grego, a Acta dos Mártires. E ali nós vamos encontrar o martírio de muitos destes que nós estamos aqui relembrando, inclusive de Irineu. Quem se interessar, vale a pena pesquisar. Por quê? Apenas para ter informação? Vou continuar aqui que a gente pode captar mais algumas coisas interessantes aqui para o nosso aprendizado. Vamos lá. Policarpo conseguiu aprender a mensagem do Evangelho diretamente de João Evangelista. Transferiu esse conhecimento para Irineu, que terminou os seus dias em Lyon, na França, sendo trucidado pelos desmandos ainda das autoridades romanas. Prestem atenção, que agora vem alguns detalhes interessantes. Nós vamos encontrar esses acontecimentos descritos no romance, no livro histórico Ave Cristo. Citamos há 2000 anos, citamos 50 anos depois, e agora estamos citando Ave Cristo. Irineu teve um papel transcendente, porque recebeu o evangelho de Policarpo. Vamos encontrar, eu vou voltar aqui ainda, mas vamos encontrar na igreja de Pérgamo uma biblioteca
com cerca, na época, de 200 mil volumes. E Pérgamo foi a cidade onde foi desenvolvida a técnica do pergaminho. Pérgamo, pergaminho, facilitando grandemente a elaboração dos escritos na região, na época. Então, continuou Honório, tinha também um templo destinado a Esculápio, campo da medicina, apresentando inclusive a serpente que vem ainda até hoje sendo trabalhada. E nós conhecemos o Honório, o pensamento dele, quando ele cita a serpente de Esculápio, ele está se referindo ao símbolo da Kundalini, que Deus vai nos ajudar, que um dia nós vamos falar do assunto, porque tem tudo a ver com o mecanismo do Apocalipse, o estudo da nossa psique. Continuando. Hoje está muito informativo, hein? E as informações de Tiatira, de Sardo, de Filadélfia, são ainda informações reduzidas. Vamos aguardar o tempo. Porque, sem dúvida, as 3 igrejas mais trabalhadas é a de Éfeso, de Esmirna e de Pérgamo. É na subida daquela espiral que ela forma praticamente um semicírculo. Nós falamos isso aqui outro dia. Subindo assim, formando uma descida, na 4ª, definindo Tiatira cá embaixo, abrindo para outra laçada. É interessante quem gosta de examinar geograficamente a posição desses 3 elementos. As cidades hoje têm outros nomes, mas a geografia antiga, nos mapas antigos, é possível notar o simbolismo que nós estamos nos referindo. Bom, olha que interessante aqui ainda. Está terminando essa parte. Paulo, com as viagens dele, representam para nós aquela capacidade do ser em conhecer as frentes, com as suas dificuldades, com seus potenciais, definindo aqueles núcleos com condições peculiares. Então, realmente, as viagens de Paulo definem para nós um movimento extraordinário do cristianismo e como ele se engrandeceu como pessoa. Como aquelas viagens levou a experiência e a condição de apóstolo. Aí vem uma frase que eu grifei. Forjando exatamente uma nova temperança no seu psiquismo, na sua personalidade. Então, as viagens para pregar o Evangelho na região das igrejas, vamos falar no simbolismo, né? Ele indo visitar os cristãos, teve uma importância extraordinária na estruturação do perfil do cristão, do apóstolo. E isso nos chama muito a atenção. Vamos falar um pouquinho para os espíritas que estamos na lida da divulgação doutrinária. Quando somos convidados para ir nas igrejas, olha o símbolo, ir às casas espíritas, nós vamos nos deparar com a diversidade, a unidade, a universalidade. Em cada cantinho que a gente entrar, que são lugares abençoados, que falam do Evangelho e da doutrina, nós vamos encontrar corações que estão na luta e que procuram dar a vida para sustentar a causa, as atividades nas quais estão vinculados. Como esses trabalhos nos ajudam na
como uma forja que prepara, portanto, o psiquismo, a personalidade, a habilidade daqueles que fazem esse trabalho de divulgação. Como nós vamos adquirindo experiências e vamos ter a oportunidade de burilar o nosso coração, de rever os nossos conceitos. Por isso é que nós somos de uma escola de espiritismo, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, com tantos expoentes que foram os bandeirantes do espiritismo nessas terras, e eu poderia até dizer com um símbolo da inauguração da União Espírita Mineira no ano de 1908, na época o então presidente Antônio Lima, que inaugura uma fase extraordinária de um espiritismo nas capitais de Minas e que fez do movimento mineiro um dos movimentos de muitas responsabilidades no contexto nacional. A nossa escola é uma escola de pessoas que deram a vida pelo espiritismo. E essa escola, portanto, garante para nós um posicionamento. Não é possível falar que fazer espiritismo. Deixa eu recompor a frase. Não é possível fazer espiritismo nas cátedras, distante do sofrimento, na zona de conforto. Espiritismo espiritismo que apenas promove movimentos que nos coloca em condições apenas de burocráticas, que eu costumo chamar de burocratas ou burocráticas, porque dentro do espiritismo, nas nossas instituições, que muitas delas, quando maiores, mais complexas são as suas administrações, a gente gasta muito tempo com coisas do mundo dentro de uma doutrina que deveria ser um ponto de libertação para nós das coisas do mundo. Não estou aqui desvalorizando os trabalhos bastidores de organização, das contabilidades, das tesourarias, dos jurídicos das casas espíritas, longe disso. Mas nós não podemos nos limitar apenas a isso. Aí eu vou confessar para vocês uma experiência que eu vivi ontem à noite, lá na FEAC. Eu estava preparando para iniciar o estudo. Ontem nós fizemos a parábola do filho pródigo, e naquele mecanismo, organiza aqui, cumprimenta as pessoas ali, etc. Tinha uma senhora, eu posso contar, que é uma pessoa muito querida, uma frequentadora da casa, uma pessoa muito simples, de poucos recursos. Ela nos chamou e disse assim: "Oi, Carlos Alberto", e pegou na minha mão. E naquele momento, não sei, alguma coisa, acho que quase que me embotou ali, me paralisou. Eu tinha um monte de coisa para fazer, mas eu sentia uma necessidade ali de parar para cumprimentá-la com atenção. E ela pegou na minha mão. Estou contando isso para vocês, não é um movimento vaidoso, longe disso, mas para tentar materializar o meu pensamento. E quando ela pegou na minha mão, ela olhou para mim e começou a chorar. E eu fui tomado de aquela surpresa, e ela começou a chorar e falou assim: "Ó, meu filho, Jesus podia me ajudar. Me ajuda a pedir ajuda para Ele." E eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. Ela mostrou uma ferida na perna. E ela me disse assim: "Olha aqui, eu tenho certeza que essa ferida foi curada aqui com as preces
que eu venho e fazer aqui nessa casa e que vocês fazem por mim também. E ela realmente tinha uma ferida muito extensa na perna. E ela começou a chorar e me mostrar que numa outra região, em outro lugar, tinha brotado uma outra ferida. E ela me disse que essa ferida proporcionava uma dor, uma queimação, uma coisa absurda. E estou contando isso para vocês de uma forma muito rápida, porque naquele momento o meu desejo era desligar, era sair, era sentar ali com ela e ficar ali. Não era fazer o estudo, não era... Eu queria parar. Como falava o Raul Seixas, né? Pare o mundo que eu quero descer. Né? Eu queria descer. Eu queria ficar ali. E aí a gente fica pensando no seguinte, esses momentos são momentos que batem na nossa porta e que eles trazem um símbolo muito importante para a gente. Espíritas, amai-vos. Espíritas, nós não podemos perder o foco principal das nossas tarefas. Agora aqui, eu estou renunciando de estar em alguma frente, convivendo com pessoas, na casa espírita, para me fazer esse trabalho de gravar, de transmitir, de conversar com vocês que estão em casa. É extremamente valioso, importante para a gente, mas nós não podemos esquecer que existem muitas almas necessitando do nosso contato, da nossa interação. Nós precisamos estar diante da dor do semelhante, inclusive para entender as nossas, para encontrar força para sobrepô-las. Então, quando o Honório, que eu vou repetir para vocês, nós tivemos o privilégio de ter convivido com ele tantos anos, de ter assistido tantos estudos que ele fez, ter participado, debatido com ele. Então a gente sabe mais ou menos o que ele queria dizer aqui, porque o Honório falava muito por símbolo. Isso eu aprendi um pouco com ele. Tanto que os espíritos conversam comigo nas atividades mediúnicas de uma forma sempre por símbolos. E eles falam, não vou te contar, você que tem que descobrir. O grande lance é você entender. Então, por isso é que a gente costuma bater dizendo, né? Enxergue a vida, veja a vida. A vida está te mostrando. Seja o filho que está te trazendo um problema, seja o marido, a esposa, sei lá, a doença, a ferida na perna, né? A desencarnação, a traição, essa balbúrdia, essa contradição, essa intolerância entre as pessoas. Tudo isso está nos contando alguma coisa. Eu comentava com um coração amigo ontem eu falava sobre isso. Ele veio me fazer uma pergunta sobre uma determinada polêmica que existe aí. Aí eu disse para ele assim, amigo, o Emmanuel nos fala, inclusive até por uma questão até por coincidência, na lição do livro Fonte Viva, lição 84, na instrumentalidade, eu acho que vai ter até muito mais a ver com o estudo da próxima semana, nós temos que observar o seguinte, que ninguém tem o direito de combater, de discriminar, ninguém tem o direito de invadir, de levar o sofrimento, a desconfiança, o medo para quem quer que seja. Se existem pessoas que até em nome da doutrina pegam espada para ficar defendendo ponto de vista,
Quem faz isso está dizendo com todas as letras que não está entendendo absolutamente nada do que é a doutrina espírita. Isso é grave. Não é? É grave para quem está observando, para quem tem um pouco de experiência, que a gente percebe muitas vezes que os próprios espíritas, eles contribuem para criar até resistência com a própria doutrina. É triste você ver, por exemplo, algumas reportagens sobre determinados assuntos que quem não é espírita fala assim, os espíritas não se entendem. Você sabe aonde que espírita não se entende? Os espíritas não se entendem porque são espíritas, porque não são todos, são aqueles espíritas que não conhecem. Tem informação. Informação. Aí eu vou dizer com muito carinho, uma coisa é ter informação, outra coisa é ter conhecimento. Quer um exemplo? A internet nos dá muita informação. Mas quem se satisfaz com a internet está dando um atestado que é tão periférico quanto a internet. A internet te mostra caminhos. Eu quero um determinado assunto, você digita aí Allan Kardec, você vai achar milhares e milhares de coisas sobre Allan Kardec. Agora, você vai ficar pela informação da internet sabendo que tem coisas que não são nem confiáveis, são textos que são colocados sem nenhum tipo de responsabilidade. Não, você tem que ir na fonte segura. Por isso que quando eu vou ler um livro, isso eu aprendi com Clóvis Tavares. Eu já li alguns comentários do Clóvis Tavares nesse sentido, que também é um outro espírita que está sendo extremamente mal interpretado por aí. Estão pegando coisas que o Clóvis estudava e falando como verdades absolutas. Meu Deus, fica assim, o Clóvis Tavares foi uma sumidade. O Arnaldo me conta a história de como que era o diálogo, a amizade que eles tinham. Não tinha essa de um falou, fechou, acabou. Era debate, era pesquisa. Eles, quando tinham alguns assuntos que não eram resolvidos, o próprio Chico Xavier costumava dizer, Clóvis, nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos de entender melhor o assunto. Agora eu citei o Chico, tá? Eu citei o Chico para mostrar para vocês um pouquinho de quem era o Chico. Porque o Chico tem sido decantado em verso e em prosa como um ser estratosférico que não reflete exatamente quem ele foi. Porque o Chico tinha dúvidas, o Chico tinha dificuldades, o Chico tinha humildade de reconhecer, o Chico tinha uma bondade, sim, que era extremamente diferente da grande maioria. A sua sensibilidade era uma coisa extraordinária. Agora, daí querer fazer dele Deus, apóstolo, etc, etc, etc., isso é tarefa de quem absolutamente está dizendo que não conhece a história. A história. Agora, não vem ao caso a gente ficar discutindo isso, porque eu estou falando exatamente daqueles que pegam uma espada e saem atacando, escrevendo textos, apunhalando pessoas, desrespeitando. Você quer conhecer doutrina espírita? Estuda. Mas não é estudar no seu sentido de ficar lendo, inchando a cabeça de informação e não aprendeu ainda qual que é a lógica do pensamento kardeciano. Como que você pega um conteúdo aqui, junta com o outro, vem aqui, vai lá e constrói a sua conclusão e busca depois verificar na doutrina se a sua conclusão está correta. Se a sua conclusão está correta. Tem um dos nossos integrantes aqui, estudiosos dos nossos grupos, ele vira e mexe, ele solta algumas. Por exemplo, Allan Kardec afirmou no Livro dos Médiuns alguns pontos que na Revista Espírita, muitos anos depois, ele escreveu uma coisa diferente. Ou seja, Kardec publicamente reconhece que lá atrás ele tinha um conceito
e que agora o conceito estava mais ampliado. Nós, não. Nós fechamos dentro de determinadas ideias, brigamos por elas, desrespeitamos, muitas vezes, pessoas, ou saímos escrevendo, como muitos médiums fazem, principalmente quando é alguma coisa que vende, quando é alguma coisa que dá ibope. Aí sai por aí divulgando, para ser desmentido lá na frente. Não é? Desmentido lá na frente e não ter a hombridade de dizer, oh, gente, eu errei. Porque eu costumo brincar dizendo, eu costumo brincar afirmando que dizer é tarefa para os grandes sábios. E quem se diz que sabe, que tem conhecimento, ele está muito mal informado. Muito mal informado. É isso aí. Então, por que a gente viaja? Por que a gente visita? Meu telefone toca. Carlos Alberto, vem cá, vamos fazer uma palestra aqui, vem fazer um estudo. Sabe onde que eu me sinto muito mais feliz? Não é ir fazer a palestra. É participar de ambientes em que eu possa debater. É muito mais produtivo. E aí, já que eu falei sobre congresso, eu não vejo congresso para debater ideias espíritas. Vocês têm visto por aí debates sobre a reencarnação, à luz da ciência, a mediunidade, né? A mediunidade dentro de um conceito de educação, porque o que dá ibope é a mediunidade fenomênica. O médium, gente, aonde estão os espíritas educadores que se propõem a aprender, inclusive ensinando? Mas não, ficam vários espíritas trabalhando isolados, cada um pegando um microfone num lugar diferente. Não há um circuito interativo, o que inclusive favorece para que os pontos de vista equivocados continuem a sendo divulgados aos quatro ventos. Aos quatro cantos, né? Melhor dizendo. Pegaram aí? Então, o Honório falava sobre as igrejas nesse sentido. Por exemplo, ele citando Paulo. A forja do pensamento do Paulo foi nesse trabalho. Aí, inclusive, né? Inclusive, a ideia aqui é o seguinte, que de Esmirna é que fluiu para Lyon o estudo do Evangelho, interpretativo, como é feito na época no Grupo Emmanuel, em Belo Horizonte, em muitas casas. O que hoje a gente divulga com muito carinho, que é o estudo miudinho, que é um estudo que é de debate, que você coloca coração, que você busca no Evangelho aqueles pontos da doutrina, em cada versículo. A gente costuma estudar um versículo e encontrar ali os 15 princípios básicos dentro de um versículo, talvez de uma frase, 2 frases, para a gente pensar. Foi nessa região, lá que se estudava o Evangelho metodizado. Então, é como se depreendesse que o Apocalipse tinha um direcionamento para a época do Consolador. Muita coisa necessitava aguardar o Consolador. O Consolador disparou um sistema filosófico da maior importância e transcendência. Agora, a gente nota, disse o Honório, que na medida em que o movimento caminha terreno adentro, dentro do Consolador, no seu aspecto científico e filosófico, nós vamos observando que para ele fechar realmente com tranquilidade e segurança, o seu aspecto renovador e de projeção do ser para a felicidade, o Consolador não pode prescindir dos aspectos religiosos.
no seu sentido de vida, não religiosos no sentido de práticas, de dogmas. É nesse aspecto religioso está vinculado todo ele à mensagem do Evangelho. Doutrina espírita sem Evangelho é um corpo sem alma, como certa feita afirmou o nosso próprio querido amigo Chico. O Francisco, o tio das criancinhas. A mensagem do Evangelho, levado a efeito na intimidade do coração do ser, não nas pregações e nos sermões, isso já não existe. Basta observar. E me vem à mente aqui, rapidamente eu vou dar como recado. Evangelizadoras, evangelizadores. As aulinhas de evangelização do passado, revejam. Porque os jovens hoje estão numa outra dinâmica e não estão com paciência para ficar falando amém. Vou continuar. Embora exista, não se aplica ainda mais nos corações que já têm uma visão do que seja a vida, no seu sentido amplo. Então, João tinha um carinho especial com Éfeso, essa igreja, tanto que decidiu, com a idade bem avançada, isso está registrado no livro Francisco de Assis, psicografia do nosso amigo João Nunes Maia, aqui de Belo Horizonte. Foi nessa igreja que ele se despediu dos seus queridos amigos, já velhinho, antes da sua desencarnação. E foi ali em Éfeso que ele escreveu, meus filhinhos, era a expressão que ele já adotava. Foi nessa época que ele era chamado do pai João, velhinho, promovendo curas, benefícios, muitas vezes sob a inspiração da própria Maria, a mãe de Jesus. Não é? São pontos, viu, gente? São pontos importantes, porque foi nessa virada do século I para o século II que aconteceu uma das maiores, os maiores martírios. Muitos foram flagelados, levados à morte por causa do Evangelho. Ali, a igreja que foi instaurada, a igreja de João. Não é? Ao que faz crer, no ano de 177, quando dessas perseguições, nós vamos encontrar um movimento que definiu, inclusive, uma maneira de salpicar a terra com o sangue desses mártires. Porque, posteriormente, foi ali, naquela região, que Allan Kardec reencarnou, junto com um grupo seleto de espíritos que vieram para se transformarem em colaboradores, em servos, para que a mensagem da doutrina espírita viesse para a humanidade. São pontos, viu, gente? São pontos importantíssimos para as nossas reflexões. Porque essas igrejas, portanto, elas também simbolizam aquelas regiões espirituais do planeta, e eu sou cuidadoso para falar desse assunto, para que o mesmo não seja levado nas raias do misticismo. Misticismo. Porque isso é um outro assunto que nós espíritas temos que tomar muito cuidado, e por isso que a gente está estudando Apocalipse. Porque o Apocalipse é estudar a si mesmo. E nós temos que verificar tanto que nós estamos trazendo do nosso passado para dentro do movimento espírita. Nós temos livros aí que falam de santos. Vocês já viram Kardec falar de santos, que nós temos santos dentro da doutrina? Então, até quando se publica um livro que leva o santo tal, ou um assunto que... Isso tem a ver com o catolicismo, não tem a ver com o espiritismo. Não é? Mas nós temos que observar
com misericórdia essas práticas, mas termos a consciência, a nossa responsabilidade em não conspurcar, em não trazer para dentro da doutrina espírita o que não tem a ver com o espiritismo. Isso é um ponto para a gente pensar. Mas, cientificamente, não é? O místico ou o médium Leon Denis, grande filósofo contemporâneo de Kardec, que teve a oportunidade de depois ser secundado por Allan Kardec. Vocês conhecem o livro O Gênio Céltico, lançado pelo Eduardo Monteiro, grande historiador, não é? Desencarnou há pouco tempo, jovem, mas vinha realizando um trabalho seríssimo de pesquisa. E nós precisamos de pesquisadores, nós precisamos de biógrafos, nós precisamos de pessoas sérias. Não é biógrafo para ficar santificando esse ou aquele, mas escrever a história do movimento. Limpo, puro, contar histórias, fazer arqueologia do movimento espírita. Hermínio Miranda falava das arqueologias psíquicas, que nós também estudamos. E por isso que algumas vezes a gente perpassa um pouquinho do passado para entender o perfil psicológico do agora. Inclusive para quando alguém falar que entrar naqueles meandros de quem foi quem, não falar asneira, não falar de boca para fora, sem pensar. E toda hora chega coisas aqui para a gente que a gente diz assim, meu Deus, será que o povo não... Será que eles não têm tempo para ler, não? Será que não tem tempo para estudar, não? Ah, mas fulano falou, Beltrano... Blá, 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 blá. Aí fica tolos guiando tolos. Mal informados guiando outros que nem informação têm direito e sai replicando igual papagaio. Desculpe, tem hora que a gente tem que ser direto. Por quê? Nós precisamos, nesse momento, o convite é esse. O convite é esse. A gente pensar o seguinte, que Leon Denis, secundado por Allan Kardec, escreveu uma obra extraordinária, No Invisível. Vocês conhecem o livro? O Gênio Céltico, ele tinha contatos com Allan Kardec em espírito. Isso na década de 20 até 26, 27. Estudem. O livro chegou aqui no Brasil há pouco tempo e tem um monte de gente que já tinha feito o que fizeram. Mas tudo bem. O que o Leon Denis fala sobre as regiões espirituais, os polos que foram definidos no mundo espiritual no nosso planeta? Então, no nosso planeta existem regiões que têm irradiações específicas. Então, se estuda a geologia, devemos entender um pouquinho dessa geologia espiritual, se eu posso assim dizer. Então, quando se fala em 7 igrejas, é como se essas igrejas também representassem tendas espirituais. Por que Minas Gerais? Eu sou mineiro, mas não é porque eu sou mineiro que eu estou dizendo isso. É porque eu moro aqui, estudo a história do espiritismo em Minas. Por que Minas Gerais? Por que o magnetismo mineiro? Por que o povo mineiro escolhido esta região, que foi transplantada a árvore do Evangelho para cá? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque a árvore do Evangelho veio para cá, espiritualmente falando. E debaixo dessa árvore, dessa copa, espíritos compromissados com o Evangelho, vinculados à igreja de Lyon. Vocês já pararam para refletir que a obra Ave Cristo de Emmanuel conta a história de cristãos que viveram lá na Lyon antiga, Lugdunum? Por quê? Porque Emmanuel, Basílio, da obra, foi contar essa história. Ele, na época, já era um afinador de instrumento, um cristão, um filósofo. Numa encarnação anterior, ele foi Nestório.
ao seu lado outros cristãos, não é? Outros cristãos que depois vieram para Pedro Leopoldo, vieram para São Paulo, para o Rio. E esse grupo se reuniu em Pedro Leopoldo por conta da morada de Chico, da família do Chico, que ali foi instaurada uma verdadeira, vamos dizer assim, uma verdadeira embaixada espiritual. Pedro Leopoldo, a 35 quilômetros da capital, Belo Horizonte, que tem um vínculo espiritual com a França, que é uma coisa assim. Então, as revelações espirituais ao longo do tempo vieram nos mostrar, com maior tranquilidade, sem nenhum misticismo, que a árvore de Lyon veio para cá. Por isso que nós vamos entender esse compromisso de Minas Gerais com o Evangelho. Quem é novo no Espiritismo acha que mas por que Minas Gerais? Não, o Evangelho tem para todo lado, amigo. Primeiro, que não é bem assim não, tá? Há pouco, de um tempo para cá, é que a história do estudo do Evangelho mais aprofundado é que tomou vida, inclusive dentro da própria Federação Espírita Brasileira. Quando Nestor João Mazotti fechou uma parceria com aquele que era então presidente da União Espírita Mineira, Honório Onofre de Abreu. Honório teve um papel extraordinário nisso aí. Foi ele que escreveu, inclusive, a apostila do EAD, né? Com algumas participações, mas foi ele o responsável. Mas isso, tendo a FEB, estando a FEB ou não, a história já está registrada. Foi aqui que nasceu, no dia 2 de abril, Francisco Cândido Xavier. No século passado, Eurípides Barçanufo. Enfim, a gente está passeando um pouquinho na história para a gente entender que as coisas não acontecem por acaso. Vocês lembram do livro Ave Cristo? O garoto Silvano, que foi assassinado a mando de Tassiano, soltou o cão porque ele cantava, junto com outras crianças, música cristã para homenagear o Tassiano. Vocês conhecem essa história? A gente está estudando o livro Ave Cristo na terça-feira. Quem é o Tassiano? O incompreendido para alguns e admirado por muitos. O ex-consorte, marido de Meimei, Arnaldo Rocha, um grande amigo. Silvano, Joaquim Alves, estava lá em São Paulo. Vieram para cá. Eles conviviam na época que o Chico estava psicografando uma obra. Enfim, um grupo enorme. Quinto Varro. Quinto Varro. Quem era Quinto Varro? Na época do Chico, no mundo espiritual, Pedro de Alcântara, o mentor espiritual do Tassiano, que estava encarnado numa luta para se ajustar. O Arnaldo, que sem muitas condições, conhecimento, o Emmanuel colocou para ser o coordenador das reuniões de Pedro Leopoldo, para ser o esclarecedor, né? Que não gostava do doutrinador, nas psicofonias do Chico Xavier. Vocês conhecem o livro que o Arnaldo organizou? Instruções psicofônicas? Vocês conhecem o livro Vozes do Grande Além? Aliás, vocês conhecem o DVD que o Oceano Vieira lançou, a partir desse trabalho que o senhor Arnaldo Rocha coordenava? Pois é, gente. Então, como define Emmanuel, Paulo de Tarso? Honra, tributo a quem de direito. Eram cristãos, encarnados, uma falange do mundo espiritual. Por que o Emmanuel falou de evangelho na obra dele? Mais de 400 livros psicografados pelo Chico. Hoje, olha, nós esquecemos que quem era o coordenador desse projeto era Emmanuel. Sabe como que comercialmente os espíritas estão fazendo agora?
livro Fonte Viva, de todo o tamanho escrito, Chico Xavier. Embaixo, pequenininho, o autor, Emmanuel. Sabe por que isso? Porque o Chico Xavier vende. Mas quem é o autor? Invertemos o processo. Nós modificamos. Observe como que a gente conspurca. Por isso é que as igrejas, que deveriam cumprir um papel de proteção, mas guiada pelos homens interesseiros, muitas delas estão ruindo. Pedra que não ficará sobre pedra. Quantas instituições estão à bancarrota? Como nós estamos vendo o movimento espírita crescer em quantidade e perder em qualidade? Isso é uma verdade, é uma realidade. Então, as igrejas que têm um símbolo espiritual, elas se agigantam quando a gente observa o papel social delas, mas a gente passa a valorizar muito mais a igreja da intimidade, o templo do coração. Aí a gente se desveste, ou a gente se desprende, desapega do que é aparente. Essa é a proposta do Apocalipse. A besta é o ápice da ilusão, portanto, da queda. O momento agora é da besta. O 666. O 666 é o filho pródigo que está descendo, morro abaixo, que está chegando naquela condição de enfado, de cansaço. Eu não tolero mais isso. A indignação contra as próprias escolhas, contra o sistema. Uma pessoa ontem, aqui na minha casa, disse assim: eu não estou suportando mais assistir noticiário que fala da política do nosso país. Cada hora, quando você acha que já chegou, já falaram tudo que tinha que falar, vem uma delação nova, vem uma notícia, um comportamento absurdo. E ao invés do povo se unir para tentar caminhar, para ajustar, existem loucos que continuam defendendo outros tolos e atacando outros que querem se desvencilhar da loucura. Esse é o mundo. Esse é o atual estágio, onde fumo e enxofre, aonde o dragão solta fogo, fumaça pelas ventas. É necessário que haja uma transformação pelo fogo. Eis o Apocalipse que nos revela o batismo de Jesus agora, pungente. Por isso é que ninguém está livre. Ninguém está fora. Todos estamos dentro. Todos somos partícipes. Por isso o filho nos causa problema. Por isso o marido, a esposa, os desafios de relacionamento. Por isso o amor vai se esfriando. Nós estudamos o sermão profético na FIAC semana passada. Capítulo 24 de Mateus. Jesus previu tudo o que está acontecendo. Inclusive os defensores da verdade, que quanto mais vão perdendo a autoridade, mais se desesperam, mais buscam recursos para manter o status quo, a condição de poderosos. Cuidado, gente. O momento não é o da empolgação. O momento é da
prudência. Por isso é que Jesus contou a parábola das virgens nécias, que está contido no sermão profético. Antes ele falou, cuidado, naqueles tempos haverá falsos cristos e falsos profetas. A iniquidade se agigantará e o amor esfriará. Ufa! Que Deus nos abençoe. Que os bons espíritos nos envolvam, para que nós possamos juntos, queridos amigos do ideal espírita cristão, para que a gente possa trabalhar para que o Cristo, a luz, se faça em nós, para que nós possamos nos sentir fortalecidos para amar, para sair, para semear, sem preocupar com a colheita, sem privilegiar, sairmos como João nos ensinou. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros como Jesus nos ensinou. Estudamos o Apocalipse, como estudamos as trombetas do Antigo Testamento, como estudamos a voz adocicada que utiliza a instrumentação sublime em Jesus no Novo Testamento, utilizando da chave que nos for entregue por Allan Kardec. O Espírito de Verdade escolheu Kardec como apóstolo, a coordenar muitos outros apóstolos. Agora, enquanto se discute quem são os apóstolos, esqueçam deles, porque eles estão lutando para esquecer deles mesmos. Porque o que vale é o Cristo crescer. Foi o que João Batista disse. João, dos nascidos de mulher, João é o maior. João, esqueçam a individualidade do Batista. João representa o apóstolo que cala, que silencia. Porque o noivo é outro. O apóstolo é amigo do noivo. O noivo é aquele que vai tomar a noiva. O noivo é o Cristo, é Jesus. A noiva é a humanidade. Que o Senhor Jesus encontre a humanidade a partir de cada coração, que como o seu, como o nosso, como de todos que se interagem agora, estamos saudosos, carentes, necessitados da presença do Divino Rabi. Amiga, amigo, só o amor do Cristo pode nos fortalecer para que a gente consiga caminhar um pouco mais na direção da eternidade. Um beijo, um abraço no coração de cada um dos irmãos que acompanharam esse trabalho nessa noite. Me perdoem as limitações, a impulsividade, talvez a intolerância. Mas nós estamos aqui para visitar as igrejas como Paulo fez. Nesse trabalho forjar, aprimorar, lapidar o nosso espírito ainda tão rebelde, tão indolente. O que nós ansiamos é pela fidelidade, pela sinceridade
Portanto, Jesus, nós te suplicamos em oração. Esteja conosco, agora e para sempre. Que assim seja, Rabi. Ave, ave, ave Cristo. Boa noite para todos.